as pendências e segundo informações dadas agora há pouco, na parte da tarde desta terça-feira, as pendências foram resolvidas, o aval foi dado e Gustavo Coediar e Juan Esforça serão de fato os dois próximos volantes a serem anunciados como reforços do Vasco da Gama para 2024. De acordo com informações dadas pelo jornalista Fábio Azevedo, a empresa norte-americana 777 Partners deu o aval e os dois jogadores nesse momento são aguardados no Rio de Janeiro para realizar exames médicos, né? Cada um, é claro, no seu tempo, e logo em seguida serem anunciados como novos reforços do Gigante da Colina. Dois volantes, um de 31 anos e outro de 21. Um já consolidado, que é o Gustavo Coediar, e outro, uma grande promessa do futebol argentino, Juan Esforça. A gente vai trazer todos os detalhes aqui dessas duas contratações do Vasco da Gama e falar também sobre tudo que aconteceu nessa terça-feira agitadíssima, né? O Rio de Janeiro está muito quente nessa terça-feira. Hoje, né, os termômetros aqui da cidade carioca registraram como o dia mais quente do ano. E também o Vasco da Gama está assim, quente, agitado, movimentado. E tudo isso você verá aqui neste Boa Noite. Terça de treino, terça também com informações de Adson, terça de apresentação do zagueiro João Vitor, terça de informação. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso Vasco da Gama, como sempre faço no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca agora dos 130 mil inscritos. Chegamos ontem à marca de 120 e agora contamos com você para que cada vez mais o número de inscritos no nosso canal possa crescer. É claro, além dos números, a gente quer muito também deixar cada vez mais torcedores do Vasco muito bem informados sobre as últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Então, se você ainda não é inscrito, está à procura aí de um canal que fale de Vasco, não perca tempo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Antes de entrarmos, porém, no assunto sobre Gustavo Coediar, sobre Juan Esforça, sobre Adson, trazer algumas informações que foram confirmadas nestas últimas horas de terça-feira. Primeira delas sobre Off Rio, os torcedores vascaínos que não moram no Rio de Janeiro. Alô, alô Manaus, alô Espírito Santo, alô Minas Gerais e alô também Brasília. 4 jogos do Campeonato Carioca estarão sendo disputados nessas 4 regiões. Primeiro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Vasco e Volta Redonda se enfrentarão no dia 24 de fevereiro, com horário ainda a definir. Além de Vasco e Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, teremos também Vasco da Gama e Audax no dia 8 de fevereiro, às 7 horas da noite, em Manaus, na Arena da Amazônia. Também teremos Vasco da Gama e Bangu no estádio Mané Garrincha, nesse próximo dia 28 de janeiro, às 4 horas da tarde. E também teremos Vasco e Nova Iguaçu em Uberlândia. Jogo marcado para o dia 31 de janeiro, às 6h10 da noite. Então, alô você, vascaíno de Manaus, alô você, vascaíno do Espírito Santo, alô você, vascaíno de BH, e alô você também, vascaíno da Amazônia. Se prepare, guarde um dinheirinho e vá apoiar o Vasco da Gama. Vá aproveitar os jogos do Vasco da Gama longe da cidade carioca. Muito legal, né? Essa atitude aí do Vasco em levar os seus jogos para fora do Rio de Janeiro. Você aí que é um torcedor de Manaus, é um torcedor do Espírito Santo, de BH ou, né, claro, de Brasília, deixe aí nos comentários se você vai chegar junto para acompanhar o Gigante da Colina. Além disso também, né, antes de entrarmos nesse assunto sobre o mercado, hoje pela parte da tarde foi um dia muito movimentado lá em Punta del Este, no Uruguai. Mais um dia de preparação visando a temporada de 2024. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês tudo que rolou nesta manhã de hoje também, os treinos que aconteceram na tarde de terça-feira em Punta del Este. Lembrando, né, os treinos nesse momento estão sendo realizados em 2 períodos, um pela parte da manhã e outro pela parte da tarde. Não sei se vocês repararam aí na imagem, podemos observar a presença do Alexander. Alexander era um goleiro que estava aqui no Rio de Janeiro, porém o Alexander foi para o Uruguai para realizar essa pré-temporada com o Vasco
E o Raus, goleiro que estava no Uruguai, veio para o Rio de Janeiro para ser o titular nessas primeiras partidas de Campeonato Carioca. O Vasco entende que o Raus é um grande goleiro, o Vasco entende que o Raus hoje já tem condições de ser o reserva imediato de Léo Jardim. Então, para dar mais essa bagagem, mais essa rodagem ao jogador, fez com que o atleta retornasse à cidade carioca para conseguir pegar ainda mais experiência visando a temporada de 2024. Prosseguindo aqui com o vídeo, antes, porém, deixa clara a sua opinião se você está empolgado, né, com essa temporada do nosso Vascão. Falando sobre dois assuntos importantes. Primeiro, Bruno Praxedes, hoje, à parte da tarde, Vasco da Gama informou que a renovação contratual entre Vasco e Red Bull Bragantino por Bruno Praxedes foi oficializada. Praxedes renova, de fato, seu empréstimo com o Vasco da Gama até o final de 2024. Porém, na cláusula contratual, há ali, né, um gatilho para que, caso o Red Bull Bragantino receba uma proposta no meio do ano de algum clube do futebol europeu ou brasileiro, o Vasco terá que liberar esse atleta. O Vasco tem a opção ainda de utilizar o próprio gatilho que tem em contrato de comprar o passe do jogador, mas caso o Vasco da Gama não queira, né, utilizar esse gatilho, o Praxedes estará de saída para servir a outro clube. Isso que está ali em contrato. Hoje a compra de Bruno Praxedes está aí algo em torno de 16 milhões de reais, sendo que pode ser parcelado em 4 vezes. No caso, uma parcela no primeiro semestre de 25, a segunda no segundo semestre de 25, a terceira no primeiro semestre de 26 e daí por diante, pagando em torno de 4 milhões de reais a cada semestre a partir do início de 25. Então, Praxedes hoje com contrato renovado, fica no Vasco, está em Punta del Este, realizando nessa pré-temporada no Uruguai, junto ao elenco profissional, e será uma peça muito utilizada com toda certeza por Ramon Ángel Dias. E além disso, outra informação, né, nessas últimas horas, nesses últimos dias principalmente, o GE trouxe, né, informação de uma possível proposta de um clube da Premier League por Marlon Gomes no valor de 65 milhões de reais. Logo após essa informação que a gente inclusive trouxe no canal, né, a gente sabe da seriedade que é o GE trazer informações, a gente informou a vocês sobre esse interesse, informou a vocês da proposta feita. E a outra informação dada logo após essa primeira notícia do GE foi uma informação dada de que Alexandre Matos não tem interesse nenhum em liberar Marlon Gomes, e principalmente Ramon Dias é um nome que conta muito com o Marlon. E a última informação que a gente teve na noite de ontem, dada inclusive pelo outro também fenômeno, o jornalista Lucas Pedrosa, é que a comissão técnica nesse momento não quer a venda de Marlon Gomes de maneira alguma. Marlon Gomes é um atleta que hoje é visto pela comissão técnica de Ramon como possível titular. Hoje a comissão técnica de Ramon conta muito com Marlon Gomes e nesse momento o Vasco não tem interesse nenhum em negociá-lo e a comissão técnica não vê Marlon Gomes longe do elenco do Vasco nesse ano de 2024. É uma peça que para Ramon Dias é imprescindível, uma peça que não poderá sair desse elenco. Inclusive, né, informações do próprio Pedrosa é que caso o Vasco receba uma negociação irrecusável, né, uma oferta irrecusável pelo jogador, Ramon exige que o Vasco vá ao mercado para trazer uma peça de reposição à altura do jovem jogador vascaíno. Essa é a situação de Marlon Gomes dentro do Vasco. Então você, torcedor vascaíno, ficou preocupado, né, com uma possível saída, Marlon Gomes não sairá. E agora, né, já que estamos falando de peças imprescindíveis, Ramon terá novas peças imprescindíveis para o seu elenco na próxima temporada. Calma, ainda não chegamos na hora de falar de Cuéllar e Juan Esforça, que primeiramente eu quero falar de Adson. Adson, que é um atacante que hoje pertence ao Nantes da França, mas já está tudo acertado, né, com o nosso Vasco da Gama. O atacante ponta, que atuou ao lado de João Vitor e Lucas Piton na base do Corinthians, chegará sim ao Gigante da Colina. O Vasco pagará ao Nantes 26 milhões e 600 mil reais pela compra dos direitos econômicos do atleta. O Vasco da Gama vai assinar um contrato com o Adson de 4 anos, com possibilidade ainda de renovação por mais um ano, ou seja, o Adson fica até o final de 2027, ainda com a possibilidade de renovar por mais um ano e ficar até o final de 2028. Já está tudo acertado entre os clubes, já está tudo acertado entre Vasco e Adson, e nesse momento a única coisa que falta é o Adson sair da França e vir ou para o Rio ou para o Uruguai. O Vasco precisa finalizar essa logística, pois o que acontece? A expectativa e o desejo do Vasco é que o Adson saísse da França, onde ele está nesse momento, com a sua família, morando, né, e viesse diretamente para o Uruguai para pegar um período de pré-temporada em Punta del Este. Porém, nessa parte da tarde de hoje, que estava marcada, o embarque de Adson em direção ao Uruguai, ocorreram alguns problemas. Alguns problemas se tratando, inclusive, de detalhes burocráticos do Adson lá na França com os seus familiares.
Exatamente por esse motivo, o voo de Adson acabou não acontecendo. O Adson hoje, terça-feira, permanece na França e o Vasco, nesse momento, terá que refazer toda a logística da chegada do jogador. A diretoria vascaína espera que ele consiga desembarcar até quinta-feira para definir se ele, quinta-feira, vai embarcar diretamente para o Uruguai para pegar essa pré-temporada. O Vasco fica no Uruguai apenas até a próxima segunda. Quinta enfrenta o São Lourenço, no domingo enfrenta o Deportivo Maldonado. Ou, né, se o Adson viajará direto para o Rio de Janeiro e se apresenta ao elenco no CT Moacir Barbosa. Essa é a grande dúvida de momento dentro do Vasco da Gama sobre esse nome, mas que é de fato um reforço confirmado na nossa colina histórica. Adson é do Vasco, os últimos detalhes aí já foram finalizados, né? E realmente, nesse momento, o Vasco apenas a chegada do jogador ou em Punta del Este ou diretamente aqui no Rio de Janeiro. E agora, partindo para o assunto Juan Esforça e Gustavo Cuéllar, o que temos a trazer aqui a vocês? Torcedor vascaíno, informações dadas pelo jornalista Fábio Azevedo é que Cuéllar e Juan Esforça estão aprovados pela 777 Partners. O que acontece? Vamos primeiramente falar sobre Juan Esforça, esse argentino de 21 anos de idade, baita nome, jogador que é o capitão da seleção argentina de base durante todas as categorias, promessa, craque de bola, jogador que foi titular absoluto do New Old Boys na última temporada, atleta que com 21 anos era o capitão do New Old Boys. Esse é o tipo de jogador que a gente está falando. Uma promessa, uma joia da Argentina. O Vasco já havia acertado tudo com o New Old Boys, inclusive as informações dadas pelo próprio presidente do News ao GE, nestas últimas horas já estava tudo acertado. O próprio presidente, que é o Ignacio Astori, disse assim, está parada a negociação, não temos definição e não depende mais de nós. A oferta foi aceita e ele sinaliza, né, que faltava apenas o valor chegar ao New Old Boys para ser fechada, ser oficializada a venda de Juan Esforça. O próprio técnico, né, do New Old Boys, em uma entrevista dada anteontem, após uma partida pelo torneio Série Rio de la Plata, inclusive o News está jogando, ele disse, uma pena perder o Juan Esforça, um jogador importante. Ele até fala, né, na entrevista, a vida é ganhar e perder, mas diz que é uma pena perder essa grande promessa. De fato, está tudo alinhado, está tudo fechado. Juan Esforça chegará ao Vasco da Gama por 24 milhões e 600 mil reais. O Vasco terá 100% do passe do jogador. E o New Old Boys terá direito a 20% de uma mais-valia em uma futura negociação. O que significa uma mais-valia? Em caso, o Vasco colocou isso em contrato. Caso o Vasco da Gama, né, daqui a alguns anos, consiga uma venda de Juan Esforça por um valor superior a que comprou o Juan Esforça junto ao New Old Boys, ou seja, né, o Vasco comprou o Juan Esforça junto ao clube argentino por 24 milhões e 600. Se daqui a alguns anos o Vasco receber uma proposta no valor de 50 milhões de reais por Juan Esforça, 20% desse valor terá que ir ao New Old Boys. Esse é o acordo feito entre Vasco e, no caso, o clube argentino. 20%, 50 milhões de reais, dá aí algo em torno de 10 milhões de reais. Foi isso o valor acordado, essa foi a porcentagem acordada, né, da mais-valia futura em caso de um negócio do Vasco da Gama. O New Old Boys não fica com direito econômico do jogador, fica com uma mais-valia. Se houver uma venda superior ao valor que o Vasco investiu, o New Old Boys terá direito a uma porcentagem da venda. Então, uma negociação muito boa que o Vasco da Gama fez. Informação, né, é que de fato o Juan Esforça gostou muito do projeto Vasco, está muito animado com a possibilidade de defender a camisa do Vasco da Gama, informações dadas inclusive pela imprensa argentina. Mas lembra que o presidente falou que estava parada, faltava definição, que a definição era o pagamento? Então, informação dada pelo jornalista Fábio Azevedo é que o pagamento vai cair. Esse pagamento só cairia a partir do aval da empresa norte-americana 777 Partners. E a empresa norte-americana, enfim, deu o aval, aprovou, né, a contratação de Juan Esforça e automaticamente o Vasco irá pagar ao New Old Boys pela compra dos direitos econômicos desse atleta. Então, aprovado, Juan Esforça, agora sim, oficial, é um reforço do Vasco da Gama. A grana vai cair e o Vasco vai oficializar a chegada desse nome. E além disso também, mais um nome, né? Um nome que o vascaíno dormia, acordava e pensava, que é o nome de Gustavo Cuéllar. A gente na parte da tarde trouxe a informação que Ramon Dias não ia desistir da contratação de Cuéllar. Ramon Dias iria até o final, até a última tentativa de, junto à empresa norte-americana, conseguir a compra desse jogador. Cuéllar hoje, informações, né? Al Shabab, Gustavo Cuéllar recebe 1.450.000 reais e ele estaria disposto a no Vasco da Gama ter uma redução salarial brusca de 1/3 do salário que ele hoje recebe no Al Shabab, menos 450 mil, e no Vasco ele receberá 1 milhão. É um valor alto ainda, mas é uma queda alta também que ele terá
no valor mensalmente que ele receberá aqui no Cruz Maltino. Botando isso na ponta do lápis, 1 milhão mensal mais 7 milhões pela compra dos direitos econômicos, o Cuéllar em um ano ao Vasco da Gama terá um gasto de 19 milhões de reais, um valor muito alto. O Cuéllar será um atleta que vai ser um dos que mais receberá dentro desse elenco do Vasco da Gama. Exatamente por esses altos valores financeiros, o Vasco precisava, da aprovação da compra junto à empresa norte-americana. E a informação também dada pelo jornalista Fábio Azevedo agora há pouco é que a empresa norte-americana deu aval e Gustavo Cuéllar será o reforço do Cruz Maltino. 777 deu aval para prosseguir com as tratativas e a expectativa é que nessas próximas horas o Vasco chegue a um término, nas negociações e oficialize a contratação do volante colombiano de 31 anos de idade. Alexandre Matos e Lúcio Barbosa fizeram parte desse trabalho, um trabalho incessante de convencimento junto à empresa norte-americana, até porque não é do padrão 777 investir em um jogador de 31 anos, não é do perfil da empresa norte-americana, mas como a gente trouxe há poucos minutos atrás, Ramon Dias via Gustavo Cuéllar como uma peça fundamental para o Vasco nessa temporada de 2024, necessária ter esse atleta no elenco, e é claro, o fato do Cuéllar ter se animado muito com a possibilidade de voltar a atuar ao lado de Ramon Dias foi algo que ajudou muito nas tratativas, o desejo de Cuéllar. Então o Cuéllar não vem apenas para vestir a camisa de um clube qualquer no futebol brasileiro, ele vem para vestir a camisa do Vasco, vem para voltar a atuar num dos seus maiores ídolos no futebol, que é o Ramon. Inclusive no texto de despedida de Cuéllar no Al Hilal, ele diz isso, que o futebol e a vida um dia iria nos reencontrar, e de fato reencontrou dentro do Vasco. Então o Cuéllar chega com vontade, com gana, com brilho nos olhos para vestir a camisa do gigante da colina. E agora, vou até encenar, os flamenguistas estão assim, se mordendo, maluco da cabeça por ver o colombiano vestindo a camisa Cruz Maltino. Em breve também a expectativa é que o Vasco possa oficializar a chegada desses dois nomes. Então, jornalista Fábio Azevedo, que hoje é um nome que tem muitas fontes dentro do Vasco da Gama, traz essa informação. 777 aprovou a contratação de Cuéllar. E agora o último detalhe, para o Vasco avançar e conseguir oficializar é de fato só junto ao Al-Shabaab. Entre Vasco e Cuéllar já está tudo certo, entre Vasco e 777 por Cuéllar já está tudo certo, e agora é negociar diretamente com o clube árabe para fechar as partes das tratativas e, no caso, contratar o volante colombiano. Boa informação, torcedor vascaíno. Deixa agora a sua opinião aí nos comentários. Para fechar o vídeo, falar sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje, pois lá em Punta del Este, no Uruguai, Vasco da Gama apresentou o zagueiro João Vitor. João Vitor, de 25 anos de idade, enfim, foi apresentado como novo reforço do Vasco. Vasco pagou junto ao Benfica 32 milhões de reais e assinou um contrato com o atleta até o final de 2028. O jogador vestirá no Vasco da Gama a camisa de número 38. Nessa entrevista falou sobre o elenco do Vasco, falou principalmente algo que chamou muita atenção, sobre o que o João Vitor almeja dentro do Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí sobre a proposta do Vasco da Gama, o que fez ele vestir a camisa do Vasco e sobre o que ele almeja para esta temporada de 2024. Primeiramente, é um prazer vestir essa camisa tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Volto para o Brasil. O Brasil é um lugar muito bem receptivo, então os jogadores me receberam muito bem. Tenho um grande amigo meu, se não um dos maiores amigos meus no futebol, que é o Lucas Piton. E em relação à comissão, uma comissão também que dá total liberdade para conversar. Se eu tenho uma dúvida, eu falo com eles e também posso falar algo que eu pode aconselhar eles também. Então, estou me sentindo muito bem, acho que vai ser um ano maravilhoso para a gente. Tenho certeza que o grupo é um grupo muito unido, que é difícil de ter no futebol. Então, você tem um grupo unido, um grupo que não é rachado, isso já conta muito. Nosso grupo é muito bom e eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Conversei sim, não muito ainda, conversei pouco com ele. Como os primeiros trabalhos eram muito físicos, então não tinha muito o que passar, era mais a gente sangrar ali para colher o fruto lá na frente. Mas é um técnico que, assim, tanto ele quanto o Emiliano, são um técnico que, como eu disse, é aberto a pergunta, aberto a tirar dúvida, aberto a aconselhar, professor, acho que assim não é tão bom, melhor desse jeito, e testa e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um técnico que fez um segundo turno espetacular com o Vasco. Então, chego para somar, chego para agregar ao grupo e eu tenho certeza que ele vai me ensinar muitas coisas que ele já passou no futebol e vai ser um ano maravilhoso. Acho que é isso. E outros dois assuntos muito interessantes nesse vídeo também, torcedor vascaíno, foi quando o João Vitor falou sobre a grande amizade com o Lucas Piton e principalmente sobre Ramon Dias, o técnico argentino que foi com certeza uma peça fundamental para dar o aval na chegada de João Vitor.
Nesse momento, o zagueiro falou sobre os treinos que vêm sendo feitos com o treinador e o que ele viu até o momento sobre esse grande profissional. Então, é claro, também, assim como a gente acabou de trazer vocês, dê uma olhada aí sobre João Vitor, falando sobre Ramon, sobre Piton e sobre o que ele vem achando nesse momento do nosso Cruz Maltino. Então, a amizade com o Piton começou no Corinthians, realmente, quando eu chego lá. Não foi de imediato, mas foi uma amizade que foi construindo gradativamente. E hoje ele é um dos meus melhores amigos no futebol, sem dúvida. Ele, Mantuan, o Paulinho também, que é mais experiente já. São jogadores assim que, cara, praticamente minha família frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. E quando surgiu o assunto de eu vir para cá, claro que eu conversei com ele, porque eu nunca tinha jogado no Vasco, então conversei com ele, perguntei como estava o clube, os atletas, era tudo unido, o pessoal, tudo gente boa. Ele falou, irmão, pode vir de olho fechado, você vai amar jogar aqui, você vai amar jogar no Rio de Janeiro, com essa torcida maravilhosa que apoia, que na hora que tem que cobrar, cobra também, mas é uma torcida que, assim, apoia muito mais do que cobra. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma boa escolha e a melhor escolha para vir jogar no Brasil. Sim, sem dúvida. O São Januário é um campo histórico, um campo que todo jogador tem o sonho de jogar. E o que eu peço e passo para o torcedor vascaíno é que ele nos apoie, que vai ser um ano diferente do ano passado, vai ser um ano que a gente vai brigar lá em cima, um ano que a gente vai fazer de tudo para conquistar títulos e pode esperar o máximo de mim, pode me cobrar que eu vou dar o máximo de mim para tudo acontecer da melhor maneira possível. Então, vascaíno, João Vitor cheio de expectativas, né, para vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, animada, agitada, com muitas novidades. Voltaremos amanhã, às 7 horas, com muito mais informação, muito mais novidades, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui no canal. Saudações vascaínas.